Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos nessa noite para te louvar, para te bendizer e para te rendermos graças, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, ao qual tu sempre tem cobrido, Senhor, com a tua mão poderosa, guardado, dado o livramento, Senhor, em todas as áreas. Te pedimos nesta hora, Senhor, pelo pregoeiro da tua palavra, Senhor, o pastor Jair, para estar ministrando, Senhor, aos nossos corações, segundo a tua vontade, dirigido pelo teu Espírito Santo, Senhor. Te pedimos que nesta hora tu traga toda a mente cativa, Senhor, ao poder da tua palavra, repreendendo toda distração, Senhor, do nosso meio. Te agradecemos pela vida das nossas professoras que vão ministrar, Senhor, no segundo piso para as nossas crianças. Fala poderosamente, Senhor, aos nossos corações, Senhor. E nessa noite renderemos a Ti, Senhor, mais uma vez, toda honra e toda glória, todo louvor e adoração, porque mais uma vez tu te dignificaste, Senhor, de falar conosco através da tua palavra. Usa, Senhor, eu te peço mais uma vez o teu servo, em nome de Jesus Cristo. E como igreja de Jesus, nós te agradecemos, todos podem dizer amém? Amém. Ainda de pé. Glórias a Deus. Meus amados, abramos as nossas Bíblias do Salmo 127. As nossas crianças vão subir e vão receber ali a palavra de Deus também, um alimento espiritual para a vida delas. E nós vamos aqui juntos meditar uma palavra de Deus ao nosso coração. Nesta noite abençoada, noite de vitória que o Papai nos concede. É bom termos uma palavra para a nossa família, para o nosso lar. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 127. Todos encontraram? Amém? Salmo 127, palavra de Deus, diz assim. Eu vou ler o verso primeiro e eu peço que a igreja leia o verso 2. Eu leio o 3, a igreja o 4 e eu finalizo com o 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém. Assente-se, por favor. Glórias a Deus, meus queridos. Estou mais uma vez alegre pela oportunidade que Deus nos dá, nos concede, podemos ministrar a palavra de Deus nessa noite, nesse culto com a família. Eu quero trazer uma palavra à igreja nesta oportunidade. Essa palavra, ela diz respeito a nós como pais, aos papais, às mamães, aos nossos relacionamentos no lar, com a família. E eu quero convidar os irmãos a nós meditarmos algumas coisas. São conselhos importantes que a palavra de Deus tem para o nosso lar e para a nossa família. Eu quero começar a nossa meditação nessa noite falando aos irmãos sobre uma reportagem que saiu na revista Veja no dia 23 de abril de 2008. A revista Veja é uma revista bem conceituada no Brasil e no mundo. Ela fez uma entrevista com um famoso psicanalista francês. Ele se chama Charles Melman. Ele é uma pessoa famosa na França, um homem de renome, e foi entrevistado pela revista brasileira. Nessa revista, na entrevista que ele dá ao repórter, ele diz a seguinte frase. Ele trabalha com aconselhamentos, aconselhando jovens, famílias, várias pessoas, mas ele disse a seguinte frase. Essa foi a frase que ele disse e que está estampada na parte principal da entrevista. Ele diz assim: a família está acabando. Ele disse essa seguinte frase: a família está acabando. Esse homem, ele não é cristão. Ele não é um homem de confissão cristã. Eu não sei qual é a confissão dele, mas sabe-se que ele não é cristão. E ele, nessa entrevista, ele diz essa frase, falando sobre família. O repórter pergunta algumas coisas para ele, na área dele, e ele diz que a família está acabando. Você vai entender, dentro dos conselhos que nós vamos pensar juntos aqui sobre a palavra de Deus, você vai entender
o porquê que eu estou dizendo isso nessa noite, porquê que eu trouxe essa entrevista. Eu tirei algumas coisas do que ele falou na entrevista para compartilhar com você, porque eu e você temos uma família. Eu e você estamos em um lar. A maioria dos que aqui estão são casados, a maioria tem filhos. Nós temos aqui jovens casais, nós temos aqui pais de adolescentes, pais de jovens, nós já temos aqui irmãos e irmãs que têm netos, nós temos aqui pessoas adolescentes que vão se casar. Então é muito importante nós observarmos algumas coisas, e principalmente aprender o que eles estão dizendo, o que se fala a respeito da família, qual é o conceito que tem lá fora. Uma coisa que chama a atenção na entrevista que ele diz o seguinte: por que é que o senhor acha, senhor Melman, que a família está acabando? Por que o senhor diz isso? Ele fala: olha, eu acho que a família está acabando porque o papel da autoridade do pai já não existe na família. Ouça isso, o papel da autoridade do pai já não existe mais na família. Ele fala sobre o papel do pai. Qual é o papel do pai? Qual é o papel do homem no lar, num casamento, numa família? Nós sabemos qual é. Pelo menos a família que nós estamos acostumados a ver, nós que vivemos de um lar tradicional, nós estamos acostumados a ver um lar com o pai, uma mãe, os filhos. Nós sabemos aqui a figura do pai, aquela figura do homem, do protetor da casa, daquele que provê para a família, daquele que provê para o lar, mas é daquele também que inspira. Quem de nós não foi inspirado pelo pai? Talvez, pode ter acontecido, às vezes nós temos histórias tristes. Eu, por exemplo, convivo com pessoas, no nosso dia a dia, às vezes a gente aconselhamento no gabinete pastoral, de pessoas que tiveram uma história triste com seus pais. Pessoas que tiveram pais, às vezes, que abusaram na infância. Pessoas, às vezes, que tiveram pais que não foram carinhosos. Pessoas que tiveram um pai que nunca recebeu um abraço, um elogio do pai. Pode acontecer. Mas são alguns casos. Mas a maioria do que a gente tem visto são pais. A figura do pai é aquele pai que protege, aquele pai que está presente. É aquele pai que ele se envolve nos assuntos da família. É o provedor do lar. Era o que nós estávamos vendo até agora, meus irmãos. Porque agora a configuração da família está mudando. Agora a família já não é mais configurada de pai, mãe e filhos. Agora pode ser 2 pais e filhos. Pode ser 2 mães e filhos. Ou pode ser só mãe e filhos. Ou pode ser talvez só pai e filhos. Está mudando a configuração. Será que é esse o propósito de Deus? Será que foi assim que Deus pensou para a família? Em primeiro lugar, nós vamos observar que a família, ela é um projeto de Deus. A família não é fruto do pensamento humano. Infelizmente, a sociedade que nós estamos vivendo, eles estão fazendo a família o que eles querem. Infelizmente, os dias que nós estamos vivendo, até as autoridades estão mudando a configuração da família. Como os irmãos que acompanham as notícias já sabem que no nosso Brasil já foi aceito, né, a relação entre pessoas do mesmo sexo como se fosse um casal. Nunca será um casal, nunca será uma família. Pode ser um casal do mesmo sexo, mas nunca será uma família. Não pode ser. Porque a família, como Deus fez, como Deus configurou lá no Gênesis, ela é formada de um pai, de uma mãe e de filhos. Enquanto não tem filhos, é um casal. Mas a partir do momento que tem filhos, é uma família. E foi assim que Deus fez. Mas nós já estamos vendo que o terreno do anticristo está sendo preparado de uma tal forma que hoje a configuração está mudando. E aí esse psicanalista, ele fala que a família está acabando. E por que está acabando? Em primeiro lugar, ele diz assim, porque o papel do pai já não existe. Já não é mais importante, a sociedade já não está mais encarando como importante. E você pode ver que a gente já está se acostumando com isso. Isso já não causa estranheza mais em nós. Já não estranhamos mais vermos famílias separadas. Já não estranhamos mais ver filhos e filhas assim, um para lá, outro para lá. Nós já não estranhamos mais. Não estranhamos mais ver pessoas que não lutaram pela integridade da família. Nós já não estranhamos mais. Mas não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus. Embora algumas verdades possam doer, e quanto mais a gente vai caminhar, a gente vai perceber, quanto mais o tempo passar, algumas verdades da palavra de Deus, ela vai incomodar. Ela vai doer. Mas a configuração de Deus é essa. A configuração de Deus não é um divórcio. A configuração de Deus não é uma família separada. A configuração de Deus não é essa. E isso é a palavra de Deus que nos ensina. Então esse homem que não tem nada de cristão, esse homem que não é um psicanalista da área cristã para falar o que ele diz, mas ele vai na raiz do problema e diz que a família está acabando principalmente por quê? Porque o papel do pai, a figura do pai já não existe. E é isso que nós estamos vendo.
Como consequência, meus irmãos, de lares que não têm paz, ele diz assim, e nós estamos vendo isso, as famílias estão, os jovens estão chegando à vida adulta fragmentados. Como eles estão, os jovens estão crescendo sem a figura do pai, eles estão crescendo? Parece que não muda muita coisa, né? Parece que não, a criança vai entender, o tempo vai passar. E tem gente que diz que o tempo é o melhor remédio. Mas entenda uma coisa, os jovens estão chegando à vida adulta fragmentados. Sabe o que é fragmentados? É em pedaços. Só que a gente não vê. Tem coisas que nós não vemos porque está por dentro, que vai se reproduzir com o tempo. Tem coisas que só o tempo dirá. Mas diz assim que os jovens estão chegando fragmentados. Eles estão crescendo sem um alicerce muito importante. E a gente pensa, não, mas o pai não vai fazer diferença. Faz uma grande diferença. Porque os jovens vão crescer, meus irmãos, sem um alicerce muito importante. Sem a figura paterna, que é um alicerce muito importante. Eles vão crescendo, nossos filhos, os jovens crescendo e assumindo responsabilidade na sociedade. Mas sabe que essa responsabilidade que eles assumem estão sendo empresários, médicos, advogados, estão dirigindo empresas, sendo professores nas escolas, nas creches, nas faculdades. Mas eles têm falta de uma base. Eles estão fazendo faculdade, cada vez mais o acesso é maior, cada vez mais nós estamos vendo novas pessoas vencendo, mas eles estão chegando sem uma base. A estrutura familiar, aquilo se fragmentou lá atrás. E sabe o que isso é fruto? Isso é fruto, meus irmãos, de muitas vezes nós, como pais e mães, não suportarmos a carga do casamento, não suportarmos as aflições e as dificuldades e agirmos por impulso. Agirmos na nossa mente, na nossa direção, e aí quem vai sofrer são os filhos. Quem vai levar a consequência, porque a gente é adulto, a gente já tem uma certa estrutura, mas os filhos que estão crescendo e convivendo assim lá na frente, eles vão reproduzir isso nas escolas em que eles vão dar aulas, eles vão reproduzir isso nas fábricas onde eles vão ser chefes, eles vão reproduzir isso lá no hospital onde eles vão ser médicos, médicas, onde eles serão advogados, onde eles vão, na sociedade, eles vão reproduzir. Você pensa que não? Isso é verdade. Por falta de base, nós vamos vendo que as responsabilidades que eles vão assumir vai ser sem estrutura. Ele fala que os consultórios que ele atende, que ele clinica, que ele dá, ele atende essas pessoas há 10, 20 anos atrás. As pessoas que procuravam ele para ser atendidas eram pessoas na faixa etária dos 35 a 60 anos. Hoje a faixa etária mudou, são jovens de 18 a 30 anos que ele atende na grande maioria. São jovens que estão buscando ajuda para viver, porque não estão conseguindo suportar a carga do que eles estão vivendo hoje. Um outro problema, meus irmãos, que a gente começa a observar a partir daí, e que ele também traz, ele também observa na entrevista, é que os jovens eles estão desenvolvendo uma vida sexual mais cedo, mas que não é plena. E estou falando isso, meus irmãos, eu achei isso muito interessante, trouxe para vocês, porque é alguém que não é cristão. E ele observa o comportamento das pessoas e a família está acabando por quê? Porque está faltando a figura do pai. E porque a figura do pai, ela já não é mais necessária. As pessoas não estão mais olhando que um pai em casa é importante. E aí o que acontece? Está faltando estrutura. E por que está faltando estrutura? Os jovens estão se desenvolvendo com dificuldade. E uma das dificuldades que ele apresenta é que os jovens na vida sexual eles estão crescendo de forma errada. Porque toda a liberdade que os jovens têm hoje, as facilidades de acesso à informação, tem levado os jovens a fazer uso do sexo para quê? Apenas para o prazer. Só isso. Não tem mais aquela questão do compromisso. Vocês que têm entre 30 anos, 29, 30 anos, os irmãos que têm 40 anos, 50 anos, talvez essa faixa de idade, vocês lembram como que era encarado o casamento no passado? Vocês lembram como é que as pessoas chegavam no casamento? Qual era a ideia? Como é que os pais criavam os filhos? Há uma geração atrás, há 2 gerações atrás. As mães aconselhavam as filhas: olha filha, você precisa se guardar. Você precisa se guardar para o dia do seu casamento, é para o seu esposo. E a gente observa aquelas histórias, há muita história envolvida, mas a gente observa que aquele cuidado das mães, dos pais, do passado, aquela tradição, procuravam levar as filhas e os filhos também, tanto do sexo masculino como feminino, a se guardarem, a chegar no casamento, se conservando e se preservando para o seu marido. É assim que acontece hoje, irmãos? É assim que nós temos visto hoje? Não mudou.
Hoje você vê que os jovens, eles praticam sexo à vontade. À vontade. E qual é a motivação? É a liberdade que tem. É a liberdade. Hoje o corpo, o que diz? O corpo é meu, eu faço ele que eu quero. O corpo é meu. Meu pai e minha mãe não dizem o que eu vou fazer do meu corpo. Meu pai e minha mãe não tem, e o que eles mais dizem, meu pai e minha mãe não tem moral para me dizer alguma coisa. É assim que os jovens estão entendendo, estão crescendo. E aí, você que acompanha as notícias, você vai ver que esse país é um país que tem um alto índice de aborto, muito grande. Aqui é comum abortar. As irmãs que passaram pela gravidez, vai no hospital, você sabe, o médico ali pergunta, você quer tirar ou você quer manter a gravidez? Eu lembro que, há anos atrás, quando a gente ouvia isso, a gente se assustava, né? Eu lembro das irmãs contando, fui no hospital fazer o exame, o médico disse, olha, você está grávida, você quer tirar ou você quer continuar? E a irmã se assustava. Aquilo espantava, porque com a frieza e a naturalidade com o médico japonês, porque isso faz parte da gravidez, da cultura deles. Não que seja da cultura, mas do convívio, da sociedade. E esse país faz aborto. Essas meninas, estudantes, estava vendo uma reportagem que muitas dessas estudantes têm passado pelas clínicas, pelos abortos. E sabe o que isso produz? O sexo livre, sem compromisso. Vão para um casamento, mas vão para um casamento totalmente fragmentado, totalmente quebrados. Não há mais o sexo com compromisso. Aquele que é preservado para aquela pessoa que está do meu lado, preservado para a esposa, para o esposo, não se encara mais assim. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo? Nós estamos observando que a mentalidade mudou. O ensino está mudando. O que está sendo pregado hoje nos filmes, naquilo que a gente acompanha nos noticiários, mudou. Você vê hoje as nossos filhos que convivem aí, você vê que as conversas, meus irmãos, os nossos filhos das escolas, é só Deus para guardar, porque as conversas hoje. E aqui ainda, meus irmãos, ainda há um pouco de restrição. Eu estava conversando com a minha mãe pelo telefone, ela contando sobre as crianças do Brasil. Conversa de uma criança de 5 e 6 anos, no Brasil, nas escolas. É uma conversa que as nossas crianças de 9 e 10 anos que fica horrorizada. Horrorizada, porque tem crianças de 5 anos, de 6 anos no nosso país, que sabem mais do que as nossas crianças de 9, 10, de 11 anos. E sabe que isso? A mentalidade está mudando. Nós estamos vendo todas essas mudanças, por quê? O que está acontecendo? Aí esse psicanalista diz, a família está acabando. Porque estão deixando acabar. E ele faz essa análise dizendo, estão deixando acabar. As pessoas estão deixando. Você percebe a importância de nós voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus, para o princípio bíblico do que é família? Você percebe a importância de nós olharmos para o que é família e o que Deus fala sobre a família? O salmo que nós lemos, o 127, diz que se o Senhor não edificar a casa, pense no construtor. Pensa em alguém que entende de casa. Você entregaria a tua casa, você que está juntando o seu dinheirinho, né? Graças a Deus todo mundo aí está com $500 000 na conta, só esperando o dólar subir mais um pouquinho para você investir lá, não é assim? Aí você vai no Brasil, a passeio, você contrata um eletricista para construir a tua casa. Você conhece lá um eletricista, fala bem, cheio de palavras. Não! Eu construo a sua casa, pode deixar. Mas você entende? Não, entende tudo. Entende não. Aí você entrega para o eletricista construir a sua casa. Vai dar certo essa casa? Será? A grande probabilidade é que não vai dar certo. Para quem que a gente entrega uma casa para ser construída? Para quem entende de casa. Você vai aplicar o teu dinheiro, você vai investir o teu dinheiro. Você não pode perder. Nós não podemos perder. Você entrega, nós temos um mecânico aí, você entrega o teu carro na mão do pastor, você vai continuar a pé. O pastor não entende nada de mecânica. Agora você leva o teu carro quando tem um problema. Onde é? No mecânico. Estava com um problema uma vez no carro. Eu pensei, olha, tem que trocar a bateria. Porque eu ouvi, no carro não queria pegar, não, tem que trocar a bateria. Eu fui lá, troquei a bateria, não era bateria, era um negocinho só. Que o técnico entende, o mecânico entende, ele falou, não, era só trocar isso aqui. Na verdade a bateria estava boa. Né? Mas porque a gente não entende, a gente acha que sabe, não quer pegar a bateria. E vai trocar a bateria, mas a bateria era boa. Ainda mais de carro a diesel, né, que dura um bom tempo, a bateria é boa. Você entrega a tua casa para ser edificada por quem? Você entrega a tua família para ser edificada por quem? Quem está edificando o nosso lar? Quem é que está formando a nossa família?
Será que Deus está fazendo parte da construção do nosso lar? Será que Deus está fazendo parte da edificação da minha e da tua família? Porque o salmista é claro, Salomão diz que se o Senhor não edificar a casa, quem está edificando está fazendo em vão. É perda de tempo, Deus. É perda de tempo, muitas vezes um investimento alto, dar do bom e do melhor, mas não ter Deus lá dentro. É perda de tempo, de dinheiro, e a chorar depois pelo leite que derramou. Quando investe muito, mas o muito que se investe é sem Deus. O muito que se investe é sem o construtor, o arquiteto, aquele que formou a família. Quem foi que fez a família? Foi Deus. Quem é que pode edificar a nossa família? É Deus. E se Deus não edificar a casa, eu posso ser um bom psicólogo, um bom psicanalista, eu posso ser um bom... o que eu quiser, eu vou fazer em vão. Vai ser em vão. Porque é com o arquiteto, meus irmãos, é com esse construtor, é com esse que sabe daquilo que ele fez, que entende do projeto, ele entende de tudo que ele formou, ele sabe de tudo. É ele que vai dar, meus irmãos, a orientação correta para nós. É Deus na nossa vida, é Deus no nosso lar, é Deus na nossa casa, é Deus orientando a vida de um pai, a vida de uma mãe, no tempo de crise. É Deus que não nos deixa, meus irmãos, tomar o caminho da separação, quando muitas vezes é isso que soa no nosso ouvido. Separa mesmo, você vai ficar com essa abençoada, que só te dá dor de cabeça. Separa mesmo, vai ficar com esse homem, que não muda nunca. É isso mesmo. O que é que nós ouvimos? É isso que a gente ouve. Mas, irmãos, quando a gente faz a experiência de crer em Deus, de entregar a construção e a edificação para aquele que arquitetou isto, nós vamos ter vitória, irmãos. Aleluia. Nós vamos ter vitória. Nós vamos encontrar a solução. Nós vamos encontrar a saída para o nosso lar. Porque, irmãos, não existe solução que um homem possa dar a uma família. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso. E eu tenho certeza que você também já observou isso. Conselho é bom e é muito importante. Mas, irmãos, os conselhos eles têm limite. Eles vão até o ponto em que somente o casal pode decidir. Conselho é bom. E devemos ouvir, devemos acatar com os conselhos, mas eles vão somente até o limite em que o casal toma a decisão, e pode ser que ninguém decide pelo casal, ninguém decide por mim, ninguém decide por você. E quando nós colocamos Deus na nossa vida, na edificação da nossa casa, é dele que virá a instrução, é dele que virá a sabedoria, é ele que nos dará a palavra certa, no momento certo, para fazermos a coisa certa, porque ele é o construtor, ele é o edificador. E o texto nos fala que é em vão trabalhar quando o Senhor não está presente. Uma outra coisa que me chama a atenção na configuração da família, que está trazendo grande dificuldade para os dias atuais, é o mundo virtual. O mundo virtual é um sucesso, não é verdade? Hoje todo mundo está na internet, né? Até nós temos ali um cinegrafista que está se profissionalizando, Evandro da Silva Saito Souza. As mensagens que ele está colocando lá no canal dele, lá no YouTube, né? Está divulgando a palavra de Deus. E hoje todo mundo pode estar na internet, né? Bom, essa mensagem eu creio que alguém vai assistir lá. E hoje, meus irmãos, o mundo virtual é um sucesso. Todo mundo está conectado. O mundo virtual da Ibope, na verdade da Ibope, todo mundo acessa. É bom, nós temos as facilidades que nós temos hoje, é verdade. Todo mundo está na internet. Mas enquanto a internet é um sucesso, o mundo virtual é um sucesso, pelos atrativos que ela tem, pelos atrativos que ela propõe, por tudo que nós encontramos ali, a realidade, meus irmãos, que nós podemos constatar é uma só. É um sucesso lá, mas é um fracasso na família. É um fracasso na família. O mundo virtual é um sucesso, tem gente ganhando muito dinheiro com a internet, com o mundo virtual. Eu não sou contra, viu? Não me interprete mal. Não estou aqui pregando o fim disso, não é isso. Eu uso também, eu faço uso dela. Eu estou aqui com tecnologia, estou aqui fazendo uso de uma Bíblia eletrônica, né? Uma versão atual, uma versão NVI, para a gente fazer comparações. Nós fazemos uso também. Mas o problema é que enquanto o mundo virtual é um sucesso, todo mundo está lá, todo mundo aparece, o mundo virtual está deixando a família fracassada também. Sabe por quê? Porque as relações familiares, elas estão se desfazendo. A família não está mais junta. A família já não convive junto. Mora no mesmo teto, na mesma casa, mas ela não está mais junta nos mesmos propósitos. Não se relaciona mais. Por quê? Porque tem algo que está tirando
A família da conversa, da comida, de estar junto. Você quer ver uma coisa? Pediria para o irmão apagar aquela luz aqui, por favor. Pediria que você acompanhasse um vídeo de 2 minutos e, eu creio que 20 segundos, mas ele fala um pouquinho sobre os relacionamentos virtuais que nós estamos fazendo. Eu queria que você ouvisse e visse atentamente se isso não se passa, às vezes, nas famílias, nós, lá no teu lar, lá no nosso lar. Que você veja, por favor, uma canção. Aí estamos, sem palavras, mas dá para entender, não é verdade? O que nós vemos nesse vídeo, né, nessa demonstração? Nós vemos pessoas conectadas. Pode acender a luz, por favor. Nós vemos pessoas conectadas, todos no mundo virtual. E enquanto todos estão no mundo virtual, a vida está correndo, mas as pessoas não percebem, né? O gesto que nós vemos é mais esse aqui, não é? As pessoas com o dedinho, né? O dedinho não para. O dedinho não para. As pessoas vão... Quantas vezes você está conversando com alguém, você está de frente com uma pessoa, né? Quando você vê que a pessoa está ali, ó. Ela não, às vezes não te olha nos olhos, mas você está ali, ó. Conversando com as pessoas e a mão, o dedo não para. Que há tantas coisas a fazer. Há tantas coisas a resolver. É bom o mundo virtual, é bom. Tem trazido progresso, é verdade. Mas, irmãos, e a família? Onde nós temos sentado para comer juntos? Onde os lares estão no mundo virtual, sentados na mesa em que um pai e a mãe estão comendo junto com os seus filhos? Eu estava vendo o testemunho de um pastor que ele dizia assim, um amigo dele, contando uma história, um amigo dele chamando o seu filho. Ele escreveu um e-mail, estava o pai no computador e o filho no quarto do computador. Filho, eu e sua mãe estamos com saudade de você. Queremos que você desligue o computador agora e desça para jantar porque a comida está no prato. Assinado seu pai. Por e-mail, um pai manda para o seu filho que está no segundo piso para que ele possa descer para jantar. O prato a janta está servida. Pessoas que chegam em casa e um vai para um computador, outro vai para a televisão, outro vai para cá e outro para lá. E as pessoas estão todas conectadas, todas no mundo virtual. Que bom! Nós sabemos tudo do mundo virtual. Mas será que nós sabemos o que se passa no coração dos nossos filhos?
Será que nós sabemos o que se passa no coração da nossa esposa? Esposa, será que sabe você o que passa no coração do seu esposo? Será que o pai sabe o que a filha está passando? Nós sabemos o que nós vemos, mas o que se passa dentro. A gente só sabe o que vai lá dentro quando a gente conversa, quando a gente ouve. Mas ouvir dá trabalho, na verdade. Ouvir é cansativo. Ouvir é maçante. E a gente não tem tempo para ouvir, porque, afinal de contas, a gente é muito sogachique. Então, a gente vê até os casais por aí, eles se falam por meio, olha, eu te amo. Bonito isso, que bom, isso é maravilhoso. Mas o verdadeiro eu te amo é aquele que é olhar nos olhos, olho no olho, coração com coração, e diz, eu te amo, verbalmente, ao vivo. Mas isso está se perdendo. E principalmente, meus irmãos, nós que estamos criando filhos, hoje nós estamos vendo que há um distanciamento. Eu vi uma entrevista, eu estava separando esse vídeo para trazer para vocês, eu vi uma entrevista que passou no canal, uma reportagem do Brasil, de uma menina de 8 anos, e ela diz assim, a minha mãe me deu um celular, eu tenho um IDS, eu tenho um iPad, eu tenho um iPod e eu tenho um computador. E eu não vivo sem eles. Uma menininha de 8 anos, muito linda, muito sorridente, e ela diz assim, quando está sem internet em casa, eu fico doida, eu fico descabelada. 8 anos. E ela não vive sem internet. Ou ela está com o iPod, ou ela está com o iPad, ou está com o celular, ou está com o DS, ou está no computador, mas ela não pode viver sem internet. Mas nós não sabemos mais o que eles estão passando. Nós não sabemos mais o que eles estão vivendo. Sabe o que é isso? As relações estão se fragmentando em casa. Nós não comemos juntos. Já viu aquelas pessoas que um vai pegar um prato, vai para um lado, para o outro, e cada um come a sua comida de casa? Nós não brincamos juntos com os nossos filhos. Nós não conhecemos, às vezes mesmo as pessoas. Você conhece a pessoa que mora no apartamento da frente de você? Já parou para conversar com aquela pessoa que é seu vizinho de apartamento? Vizinho de escada, vizinho de porta, vizinho da casa ao lado, da frente, de trás. Você conhece, já conversou com aquela pessoa? Nós não nos conhecemos mais. A gente vai vivendo essa vida, vamos crescendo e vamos observando que os relacionamentos vão ficando para trás. Por que isso, irmãos? O que está acontecendo? O que é que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo o essencial. Nós estamos perdendo a vida. E os nossos filhos vão crescer assim. Aí o conselho da palavra de Deus para nós é: nós não conseguiremos edificar assim. Nós estamos trabalhando em vão. Porque é muito bom nós trabalharmos e darmos aos nossos filhos tudo isso. Na verdade é bom, o filho escolhe. Não sou contra os filhos dele, os bons da tecnologia, o filho poder escolher, isso é importante. Mas será que ele tem capacidade, autonomia para usufruir de tudo que ele tem? Você pode entregar a chave do carro na mão de uma criança de 8, 10 anos? Não, ele não pode dirigir, se dirigir vai ser lei. Mas uma criança já navega sozinho na internet. Uma criança já assiste sozinho filmes. Um adolescente já vê de tudo que ele quer. Não há limites mais. E alguém diz, não, pastor, a gente tem que deixar eles experimentarem. É assim que a Bíblia ensina para nós. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Vamos abrir a Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio. São conselhos de Deus nessa noite, para o nosso lar, para a nossa família. Deuteronômio capítulo 6. E quando você está encontrando Deuteronômio capítulo 6, ainda falando sobre o mundo virtual, nós encontramos hoje, meus irmãos, a facilidade que esse mundo virtual ele dispõe para nós. Hoje você pode criar um perfil falso, se fazer passar por uma pessoa que você não é assim, e você está lá. Eu posso ir lá na internet, dizer que eu tenho melhorar aí, uns 15 anos a menos, aí, caprichar, dar uma retocada, pegar um Photoshop e colocar ali nesse lugar de entrada e saída. Eu posso criar ali um negócio mais legal. Eu posso me fazer passar por alguém bem mais, alguém que eu não sou. Cria-se isso. Eu também estava vendo inclusive tem um filme. Esse filme ele conta a história de uma adolescente em que ela ganhou do seu pai um computador, e com toda aquela liberdade de pesquisar, de conhecer pessoas, ela entra no chat. Lá no chat ela começa a desenvolver uma conversa com alguém. Aquela pessoa se faz passar por um jovem da mesma idade, da idade próxima dela. E até que ela vai conhecendo, se falando, eles marcam um encontro. Naquele encontro ela conhece uma pessoa. Daquela pessoa, sabe quem era aquele jovem que ela conversava? Trocava
as mensagens pelo celular, pela internet, era um homem de mais de 30 e poucos anos de idade. Ela se assusta daquele encontro, porque ela percebe que ela foi enganada, mas aquela pessoa muito mais velha, com uma lábia, com uma sabedoria, leva aquela adolescente para um lugar, abusa daquela jovem, estupra ela e entrega ela em frangalhos para a família. Aí vem a polícia atrás, vem uma série de pessoas atrás, e o fim da história é: ninguém prende ninguém, o ladrão continua solto, eles estão a solto na rede, tentando encontrar novas pessoas, novas vítimas. É um filme que é a realidade. Quantas histórias você talvez não tenha ouvido de pessoas assim? É um mundo virtual. Cria-se um perfil falso, eu posso me passar por alguém que eu não sou, enganar, e aí conquistar. Isso está acontecendo todos os dias. E o que nós vamos fazer, Deus? Veja o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 6. Eu vou ler para você numa versão um pouquinho diferente. Ela é parafraseada, mas eu gostaria que você ouvisse. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Esta é a lei, os decretos e os regulamentos que o Eterno, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que as praticassem na terra que daqui a pouco será de vocês. Eles servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo Eterno a vida inteira, observando todos os decretos e regulamentos que estou transmitindo a vocês e a seus filhos e netos, para que assim tenham uma vida agradável. Versículo 3: ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado a vocês, para que tenham vida longa, uma vida de abundância de provisões, como o Eterno prometeu, numa terra em que manam leite e mel. Atenção, Israel, o Eterno, o nosso Deus, é um e único. Amém. O Eterno, o seu Deus, amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês, apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles, que eles sejam o assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite, que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Até o versículo 9. Irmãos, esse texto nos fala exatamente sobre o ensino da palavra de Deus no lar e na família. Será que é isso que nós estamos vendo? Será que é isso que está acontecendo? Por que será, meus irmãos, que o ensino da palavra de Deus está sendo relegado nos nossos lares? Por que será que a palavra de Deus, ela não é mais hoje o primeiro lugar na nossa casa, na nossa família, como deveria ser? A gente ouve a palavra, a gente vem à igreja, a gente recebe a instrução e a gente sabe o que deve fazer, mas a gente não pratica em casa. Nós não cultuamos a Deus em casa com os nossos filhos. Nós não lemos para os nossos filhos. E aí, meus irmãos, nós vamos perdendo. Nós vamos edificando, não eles, tudo que eles querem. A gente vai ler para os nossos filhos: olha, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Você com um coração mole que você tem, abençoado você tem, você dá. É o aniversário, você compra o melhor, você vai lá e dá o melhor. Olha, meu filho merece, realmente merece. A gente dá o melhor. Nós damos o melhor, mas não damos o principal. Nós damos o mais novo, mas não damos o essencial. Nós damos tudo o que eles nos pedem, mas às vezes não estamos dando tudo o que eles precisam para ser alguém na vida. E isso é grave, irmãos. Foi por isso que Deus deu a Israel esta palavra: ouçam atentamente, porque vocês vão entrar numa terra boa, numa terra que vocês não construíram, mas uma terra que tem boas cidades, uma terra que vocês não plantaram, mas vocês vão colher bons frutos, mas vocês vão entrar lá, e vocês vão ficar ali enamorados das coisas que vocês vão ver, mas tomem cuidado, porque a palavra de Deus tem que estar na vida de vocês, lá de vocês. Ele fala: olha, ensine a palavra. Ensine a palavra aos seus filhos. Falem da palavra no lar de vocês. Que a conversa de vocês seja sobre a palavra. Será que os nossos filhos sabem quem é Deus? O que ele diz no versículo que nós lemos? Deus é um e único. Sabe o que nós temos visto? Que os nossos filhos vão crescendo. E principalmente quando eles chegam na adolescência, meus irmãos, vai chegar um tempo que eles vão se cansar da igreja. Vai chegar um tempo que estar no culto não é mais atraente
vale, sabe por quê? Porque os nossos filhos precisam ter um encontro com Deus. Os nossos filhos precisam ter experiência com Deus. Os nossos filhos não herdam a nossa experiência com Deus. Eles não herdam a nossa salvação. Os nossos filhos não carregam com eles, não carregarão a nossa experiência com Deus. Porque eles são pessoas individuais. E eles precisam ter as experiências deles com Deus. Por isso, quando os filhos vão se tornando adolescentes, é um desafio. Quando são crianças, você vê que eles vêm louvar. Você pode ver, ele completa 11, 12, 13 anos, daqui a pouco começa a ficar com vergonha. Ele já não quer mais louvar. Oportunidade, meu Deus. E lá na frente, misericórdia. E no culto é muito chato, oração, não. Eles não vêm. Aí o pai e a mãe começam a se descabar lá em casa. O que eu errei? Onde eu errei? Por que os meus filhos não querem mais ir para a igreja? Por que os meus filhos estão desanimando, estão desistindo? Porque nós não ensinamos os nossos filhos a ter experiência com Deus. Nós não ensinamos os nossos filhos a orar. Nós negligenciamos o ensino em casa. Aí o filho vai crescer e ele vai realmente querer tomar o caminho dele. E ninguém segura. Não adianta, ninguém segura. É por isso que quando eles são crianças, quando eles estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela, sob a nossa guarda, é o nosso exemplo que vai contar, é o nosso testemunho. Temos ensinado mesmo os nossos filhos, temos levado eles a uma experiência, ou temos dado a eles tudo do mundo virtual? Temos ensinado a eles, dado a eles tudo do mundo melhor. Que bom que você pode, dê mesmo, mas dê também o principal, dê também o essencial, dê também a experiência com a palavra. Discipule o seu filho, discipule a sua filha. O que é o discipulado, meus irmãos? O discipulado é ensinar aos filhos, é ensinar. O discipulado é quando nós levamos os nossos filhos a aprender, é olhar para eles e saber que eles estão aprendendo e precisam aprender, e nós, como professores em casa, ensinarmos a eles tudo sobre Deus. Quantos pais que não têm paciência e tempo para contar uma historinha para os seus filhos? Para pegar um livro que seja a Bíblia e ler para os seus filhos versículos da palavra de Deus. Quando os pais não têm tempo, ou estão tão cansados devido ao trabalho, o trabalho consome tanto tempo da gente, e não encontra assim mais tempo para ler um versículo da Bíblia. Olha, filho, aqui foi uma história que Deus deixou para nós. Ouça a história de Davi e o Golias. Ouça a história do rei Saul. Ouça a história do Zaqueu. Meu filho, minha filha, ouça a história, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Será que os nossos filhos conhecem as histórias da Bíblia? Mas tem criança que sabe como que a novela está, né? Tem criança que sabe o nome de todos os desenhos, de todos os filmes. Mas Jesus, ela não conhece Jesus. É por isso que ela não respeita pai e mãe. Porque ela não vê Deus também como uma autoridade na sua vida. Deus, quem é Deus? Se meu pai e minha mãe não me ensinam sobre Deus, por que eu terei que aprender? Isso é discipulado, meus irmãos. Orar junto com os filhos. Ah, como é importante o poder da oração na vida da família. Como é importante quando os pais pegam os filhos e dizem: filhos, vamos orar agora pelo alimento. Vamos orar ao Papai do Céu. Como é importante quando uma mãe ou um pai está enfermo em casa e o papai ou a mãe convida: vem cá, filho, vamos orar pela mamãe que está enferma. Vamos aqui, põe a mão sobre a cabeça da mamãe, põe a mão sobre a cabeça do papai, olhe pela irmãzinha, olhe para o irmãozinho, vamos orar. Papai do Céu, cura a mamãe. Papai do Céu, cura o papai. Papai do Céu, cura a irmãzinha, o irmãozinho. Papai do Céu, me cura. Será que os nossos filhos estão aprendendo a orar a Deus no momento da enfermidade? Será que ensinamos os nossos filhos a importância de confiar em Deus no momento da aflição, da dificuldade? Orar juntos. Antes de dormir, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com o Papai do Céu, vamos agradecer porque tivemos um dia. Olha quanta coisa boa fizemos nesse dia. Fomos ao parque, passeamos, pudemos ir ao mercado, você pode comer no Mac, você teve isso, que bom. Deus nos deu do bom e do melhor esse dia. Vamos agradecer ao Papai do Céu. Então vamos agradecer ao Papai do Céu. Obrigado por esse dia, pelo alimento, pela família, pelo nosso lar. Colocar no coração, é isso que o texto está dizendo. Fale da palavra, ensine a palavra. Quando você for se deitar, quando você for caminhar, que em todo tempo ministre a palavra ao coração dos seus filhos. Isso é discipulado. Será que nós vamos fazendo isso, irmãos? Dando exemplo através da nossa vida, o nosso testemunho. Será que estamos fazendo isso? Toca o telefone, aí o pai, a mãe não quer atender, aí o filho diz: olha, diga que eu não estou. Aí a criança, que ela faz, ela mente, né? Diz: a papai não está, mamãe não está. Mentira. Mentira. Aí lá na frente, o que a criança vai fazer com você? O que
que ela vai fazer com você, pai? O que ela vai fazer com você, mãe? Vai mentir também. Onde você está, filha? Onde você estava, filha? Ah, estava aí. Estava por aí. Filho, onde você estava? Ah, ele aprende a mentir. Porque ele viu o pai mentindo. Ele viu a mãe mentindo. Ele aprende a falar mal das pessoas. Porque ele sabe que a mãe fala mal das pessoas. O pai fala mal das pessoas. Eles aprendem, eles reproduzem. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Os nossos filhos vão reproduzir aquilo que nós somos. E se eles veem que o pai e a mãe não têm tempo para Deus, não têm compromisso com Deus, eles também não vão querer ter tempo com Deus. Eles também não vão querer ter compromisso com Deus. Por quê? Papai não quer? Mamãe não quer? Para que eu vou querer? Entendeu? Tem tanta coisa mais atraente lá fora. E vamos dizer que o mundo não é atraente? É mentira, o mundo é atraente. O mundo é atraente para nós, imagine para os jovens que estão descobrindo. Imagine esses hormônios que estão aí em ebulição. Imagine que não tem. Que atrativo tem, meus irmãos. Mas aqui está o que nós devemos fazer: discipular os nossos filhos, ensinar aos nossos filhos vivendo a palavra de Deus em nós. Será que a palavra de Deus, ela ocupa o primeiro lugar no nosso lar? Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão. Mas pastor, eu me levanto de madrugada, eu dou sangue por essa família, eu dou sangue por essa casa, olha o que eu construí. Um dia você vai olhar para trás e você vai perceber que tudo aquilo que você construiu não foi suficiente para assegurar o teu filho, para assegurar talvez o teu casamento, porque faltou o principal, a base principal, Deus. Naqueles momentos que nós devíamos ter colocado Deus. Mas Deus está se distanciando da vida familiar. Deus está se distanciando dos nossos relacionamentos. E quando Deus está distante, as crises elas vêm, Deus. A primeira crise a gente resolve. A segunda crise a gente passa. A terceira crise a gente consegue resolver. A quarta crise a gente pede ajuda, o pastor vai e aconselha, alguém vem e aconselha, o pai vai e aconselha. Mas daqui a pouco, sabe o que acontece? A gente se cansa das crises. A gente começa a se estourar no meio da crise. A gente começa a dizer: essa mulher não muda nunca, esse homem não muda nunca. Quer saber? Eu vou buscar a minha vida. E aí vem a separação. Mas antes, quando Deus está lá no lar, não é inútil aquilo que fazemos. Quando Deus faz parte da família, ainda que nós passamos por crise, sempre há um milagre nas nossas crises. Ainda que há um vale para atravessar, sempre há um Deus, um pastor amado, como aquele do Salmo 23, que Ele está conosco no vale de sombra e morte. Ele não nos deixa só. Nós não nos desesperamos no vale, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Ele não é um acessório que a gente busca quando está em crise. Ele não é um acessório que a gente aperta o botão e que Ele vem fazer parte quando nós precisamos. Ele faz parte da nossa casa, da nossa família. É isso que o Salmo 127 nos fala, para nós pensarmos, para nós olharmos: onde está Deus na minha casa? Onde está Deus no meu casamento? Pense nisso nessa noite, marido. Pense nisso nessa noite, esposa, filho que me ouve, famílias, nós todos pensamos nisso. Qual é o papel que Deus ocupa? E que nessa noite você possa sair daqui entendendo, ainda que você esteja errando, porque nós erramos em muitas coisas. E se alguém não erra, a palavra de Deus diz que já está errado em pensar assim, né? Nós erramos em muitas coisas. Mas se porventura você tem observado, e eu sei que essa palavra fala conosco, porque senão ela não seria ministrada a nós neste lugar. Falaremos de qualquer outra coisa, não disso. Mas se essa palavra fala conosco essa noite, você percebe as áreas falhas em tua vida, no teu relacionamento com os teus filhos, no teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa. Eu quero pedir que você nesta noite deixe o Espírito Santo te ajudar. Não, meus irmãos, nós erramos, e quando nós erramos, o que é bonito no nosso erro? É nós admitirmos e nós irmos em busca de ajuda. É por isso que Deus ministra nessa noite uma palavra no nosso coração de alerta, de conselho, para que nós tomemos uma posição. Você não pode voltar para o teu lado nessa noite, principalmente o casal que está aqui me ouvindo. Você que é marido, a tua esposa aqui te ouvindo, se você voltar nessa noite da mesma maneira, você vai ter complicações. Você que é esposa e que tem vivido uma vida de dificuldades, se você voltar nessa noite para o teu lado do mesmo jeito, vai ser complicado. É mudança que Deus quer trazer a nós. É mudança de atitude e coração. É colocar Deus em primeiro lugar. Porque tem coisas que homem nenhum muda, mas a palavra de Deus nos ajuda a mudar. Tem coisas que nós não sabemos, mas Jesus Cristo lá em casa, o arquiteto, o fundador, lá na família, Ele vai te dar vitória, Ele vai te ajudar, Ele vai te esclarecer, Ele vai trabalhar comigo e com você de uma forma especial.
mas ele tem que estar no lar. Ele não pode estar do lado de fora. Ele não pode estar como em Apocalipse 3:20, que ele está batendo e ninguém consegue ouvir. Ninguém ouve aquele que bate para entrar na casa para querer ajudar. Então nessa noite que você possa voltar para o teu lar, com o propósito do Senhor. A minha família vai ser edificada pelo Senhor. E se você nessa noite voltar com esse propósito, de orar com os teus filhos, orar com a tua esposa, orar com o teu esposo, você vai ver milagre no teu casamento, voltar a priorizar a presença de Deus no lar, desligar um pouquinho e se desconectar. Olha o vídeo que nós vemos, nós estamos conectados em tantas coisas, mas nós estamos percebendo a dificuldade que está ao nosso lado, e nem estamos percebendo a ausência de Deus na nossa casa. Estamos tão conectados em tudo, nem percebemos que Deus está ausente. Será que você percebe a ausência de Deus? Será que dá para perceber a ausência de Deus? As crises virão, e elas se tornarão cada vez mais complicadas, porque viver em família é com crise. Viver nos relacionamentos tem crise. Mas quando Deus está lá, quando o Senhor faz parte, haverá sempre uma vitória, haverá sempre um milagre, haverá sempre um novo começo, haverá sempre perdão, porque onde Jesus está, há perdão. Quando Jesus não está, não tem como perdoar. Não tem como perdoar sem Jesus, porque magoa demais, fere demais. Mas com Jesus não, a gente consegue perdoar. Com Jesus a gente consegue caminhar mais uma milha. Com Jesus, aleluia, o milagre sempre vem, porque Ele fala pela sua palavra, haverá milagre para aqueles que estiverem com o Senhor. Vamos ficar de pé por gentileza, igreja. Há um milagre para a minha vida, para a tua vida, para o meu lar, para o teu lar. Mas há uma responsabilidade da nossa parte. O que é que nós estamos fazendo? Será que Deus está se fazendo presente? Eu quero desafiar você nessa noite a voltar para a tua casa, voltar para o teu lar e para a tua família, mas você buscar o Senhor juntamente com a tua família. A você colocar limites. Às vezes nós pensamos, não, eu tenho que deixar o meu filho assim, coloque limites. É importante que os nossos filhos cresçam com limites. É importante que os nossos filhos aprendam que nem tudo que eles querem eles terão, mas tudo aquilo que é necessário, você como pai, você como mãe, você vai batalhar para que ele tenha, para que ela possua. Mas o principal que nós podemos aqui finalizar dizendo é a presença de Deus, porque sem a presença de Deus não sobrevivemos. Se Deus não fizer parte da tua vida, da tua história, do teu lar e da tua família, vai ser difícil continuar. As crises vão se complicar, os relacionamentos vão se tornar cada vez mais difíceis. E uma crise pode levar a uma tragédia, uma crise pode levar a separação, uma crise pode levar, meus irmãos, ao abandono. E o pior, filhos crescendo longe do pai, longe da mãe, e reproduzindo lá fora aquilo que aprendeu em casa. Não é isso que nós queremos. Se você teve uma história de fracasso na tua família, talvez você venha de um lar separado, talvez você venha de um lar destruído, talvez os teus pais lá atrás se separaram, e você não cresceu com um pai, com uma mãe, você não cresceu com uma família organizada, com uma família que você talvez recebia afeto, carinho do teu pai, mas a tua história não precisa ser assim. Não é porque a história dos teus pais foi assim que a tua história também vai ser assim. Com Deus há algo novo, com Deus há uma nova história. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é viver a vida que Deus tem para nós. É isso que o salmista nos diz. Se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão. A tua história pode ter sido lá no passado uma história terrível. Você pode ter sido abusado por alguém, você pode ter visto coisas terríveis, você pode ter tido um passado traumático que você não gosta nem de lembrar. Lembrar do passado é dor para você. Lembrar da tua família é uma lembrança triste que você não gosta. O teu casamento não precisa ser assim. O teu lar não precisa ser assim. Os teus filhos não precisam crescer como você. Você não precisa achar que a tua filha vai ser uma sofredora como você sofreu. Os teus filhos não vão acabar em depressão, como talvez um dia você teve depressão. Se hoje você entregar o teu lar, a tua casa ao Senhor, e você batalhar por isso, não significa você vir à frente, dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu entrego, e você voltar para casa do mesmo jeito, e você voltar para casa com as mesmas palavras para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, voltar para casa e continuar conectado no mundo virtual, mas não sentar para ouvir o que a tua filha tem, para dizer o que a esposa tem para dizer. Voltar para casa e não mudar as coisas. Estou dizendo de coisas práticas.
eu quero recomeçar com você. Eu quero que você me perdoe pelas palavras que eu disse ainda hoje. Eu quero que você me perdoe porque hoje eu disse palavras duras. Antes de vir para o culto, nós vimos brigados, mas nós vamos voltar curados em nome de Jesus. Nós viemos para o culto sem olhar um para o outro. Nós vivemos uma semana de dificuldade, mas nós vamos ter essa noite uma noite de vitória, porque eu quero mudar, e a mudança começa comigo, é com Jesus. E onde Jesus entra, meus irmãos, tem perdão. Onde Jesus entra, tem palavra. Onde Jesus entra, tem renovo. Aonde Jesus está, tem avivamento. Aonde Jesus está, tem que começar por nós, irmãos. É a gente reconhecer: eu estou errada, eu estou errado. Eu não posso ser assim. Eu não posso continuar assim. Eu não posso levar essa família assim. Eu não posso, eu não consigo. Me perdoe e me ajude. Me dê uma nova chance. Me dê uma oportunidade, me ame. Vamos juntos orar. Vamos juntos pedir a um Deus que pode nos ajudar, porque eu sozinho não consigo. Eu sozinho não consigo. Mas eu nesta noite entreguei lá na igreja. Eu entreguei a minha vida. Eu entreguei o meu lar. Eu entreguei a minha família nas mãos de um Deus que eu creio que pode. Ele pode ajudar. E Ele pode mesmo. Não é palavra de pastor, é palavra de Deus. Aleluia. É palavra de Deus. O Senhor pode te ajudar. Irmã, irmão, pai, mãe. Mude a tua história nessa noite. O teu passado não precisa continuar se fazendo presente no teu presente, nem continuar no teu futuro. O teu presente pode mudar hoje, em nome de Jesus. O teu futuro pode ser diferente, em nome de Jesus. Tudo depende de uma decisão tua. Tudo depende de uma atitude sua. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar pelas famílias e pelos lares. O grupo de louvor vai louvar o Senhor. Eles vão cantar bem baixinho, bem suave. Enquanto eles ministram de forma bem suave, eu queria que você fechasse os olhos, que nós pudéssemos orar pelo nosso lar, pela nossa família. Nós pudéssemos orar pelo esposo pela sua esposa, a esposa pelo esposo, os pais pelos filhos, orar pelo teu casamento, orar por aquela dificuldade que você sabe que está lá na tua casa, porque você sabe que está. Podemos esconder das pessoas, podemos esconder do pastor, de quem quer que seja, mas não escondemos de Deus. Deus vê todas essas coisas. Deus sabe tudo o que está acontecendo. E tudo que Deus quer dizer a você nessa noite, entrega a mim. Mas Deus também diz: mude a tua atitude. A palavra nos leva nessa noite à mudança. E eu quero te convidar a orar com o Senhor. Vamos orar? Você vai orar pela tua família. Você vai orar pelo teu casamento. Eu vou orar pelo meu casamento, pelo meu lar. Eu vou orar pela igreja. Mas se você desejar vir aqui à frente, receber a oração por nós vamos aqui também orar por você. Se você quer ajuda, porque às vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda de um ombro amigo, a gente precisa da oração do nosso pastor. Se você quiser vir aqui, eu vou orar com você. Não é vergonha.